Amém. Pode sentar aí. Na quinta-feira passada, nós juntos, começamos uma jornada, que é uma jornada com o Espírito Santo, e num sentido desse revestimento, Essa série aí, ela está sendo bem trabalhada, eu creio até mesmo pelo próprio Espírito, porque nós estamos vivendo aí os tempos do ministério do Espírito Santo, tempos onde mais do que nunca nós precisamos de sensibilidade à voz do Espírito Santo. Precisamos mais do que nunca percebermos juntos aí com a palavra. É o Espírito Santo quem revela a palavra no nosso coração, e ele traz a luz dentro de nós para uma visão mais ampla, primeiro, de uma realidade que é a tua vida em Cristo Jesus, revelada e mostrada pela palavra, E também, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai mostrando para nós como nós devemos proceder nesses últimos tempos do ser humano aqui nesse planeta. Jesus está às portas, Nós temos percebido isso com vários sinais, Um dos sinais bem claros aí, todo mundo viu a abertura das Olimpíadas, como foi afrontada a fé cristã através daquela abertura ali, e nada mais é do que o mundo dizendo assim: anticristo, pode vir, porque nós estamos preparados. O mundo está batendo palmas para o anticristo. A apostasia, o abandono da fé, o esfriamento da fé, o esfriamento do amor, são todos eles sinais de que tudo está preparado para receber o anticristo. E nós, como igreja, que temos a palavra e a revelação da palavra, nós precisamos estar atentos, fala para o teu irmão aí, atentos. Nós precisamos estar ligados, sintonizados na pessoa do Espírito Santo, para o mover do Espírito. Nós estamos abordando aqui o aspecto do falar em línguas, do orar em línguas, do nosso devocional em línguas estranhas, E isso é alguma coisa que precisa estar em alta, porque a característica do final dos tempos é a apostasia, que nada mais é do que o abandono da fé. Mas não é o abandono da fé dizendo assim: eu não quero mais saber da igreja, ou eu não quero mais saber da Bíblia, não. Estão de todos os modos. Você sabe o que significa esse título que foi dado a ele, anticristo? Essa palavrinha anticristo aí significa, esse anti significa assim, aquele que procura se colocar no lugar de, ou seja, o anticristo, ele procura se colocar no lugar do verdadeiro Cristo, que já veio, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Isso merece um glória bem alto. Ele vai procurar se colocar no lugar de Cristo, e nós já estamos vendo tudo isso aí, E ao mesmo tempo, essa palavrinha antes, ela significa assim, que ele se opõe a Cristo, ele se opõe à obra que foi realizada na cruz do Calvário, ele é contra a declaração de que Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário. Ou seja, essa figura do anticristo, o espírito do anticristo, é um espírito assim, olha, ele vai tentar se parecer com o nosso Deus. Apocalipse fala que ele tem até mesmo o poder, olha aí, de fazer fogo descer do céu. Mas aí eu te faço uma pergunta, já dirigida pelo Espírito Santo para o meu e para o teu coração. E nós temos aprendido isso. Nós baseamos a nossa fé no que vemos ou naquilo que nós cremos? Pois é. Então, os sinais dele vão chamar a atenção. Os holofotes vão ser postos. Olha, ele vai ter o Satanás, ele vai ter esse poder, pelo que nós lemos aí,
até mesmo de fazer algumas situações, de dizer assim, só pode ser Cristo, mas não é, queridos. Uma coisa que o espírito do anticristo não pode fazer é falar diretamente ao teu coração. O Espírito de Deus é aquele que fala ao teu coração. E quando ele fala aqui ao teu coração, revelando a palavra, não tem ninguém que possa dizer assim, essa não é a voz de Deus. Você percebe que nós precisamos de sensibilidade à pessoa do Espírito Santo para não sermos enganados. Nós temos aprendido isso, estudamos a verdade, estudamos aquilo que é verdadeiro, para que o falso não nos engane, para que não sejamos enganados. E na quinta passada, né, eu até li um texto que eu vou ler de novo, vamos lá de novo, lá em Timóteo, que o próprio Espírito Santo na hora colocou aqui no meu coração, 1 Timóteo, capítulo 4, você veja como o ministério do Espírito Santo, ele está em alta, e ele deve estar em alta, dentro de cada um de nós. Você veja que aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, está assim, ó, ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito está afirmando claramente, o Espírito está trazendo entendimento ao coração do povo de Deus, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem, olha aqui, a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, mas ensinos de demônios maquiados. Sabe aquele plastique? Você é do tempo do plastique na lanternagem do carro? Você já ouviu nessa palavra plastique? Quem já ouviu aí? É uma palavra antiga, vocês então estão uma fase boa aí, não é? Mas o plastique, o que era? O carro bateu, o cara, a lanterneira, ela pac. É claro que o martelinho lá, e aquele processo todo, deixava a chapa toda marcadinha, né? Aí o cara lixava, vinha com o plastique, chulepe para um lado, chulepe para o outro, lixava de novo, aquela chapa de ferro ficava lisinha. Vou traduzir melhor para você, né? Você sabe que essa parede, antes de ser pintada, levou uma quantidade de massa ali? Para tirar as imperfeições. Aí foi lá, passaram a massa, lixaram, passaram outra massa, lixaram, aí falaram assim, agora está preparada para ser pintada essa parede. O espírito do anticristo, esses ensinos de demônios aqui, dentro dessa ilustração é exatamente isso. Eles vão levantar alguma coisa que você diz, poxa, mas eu acho que Deus realmente falou isso, ou eu acho que está escrito. Sabe quanta coisa que você ouve hoje em dia, que o pessoal diz para você, está escrito na Bíblia, não é? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, está escrito na Bíblia, né, pastor? Não, né? E aí ele levanta alguma coisa que você começa a pensar, mas ele fez aqui, olha, ele ressuscitou alguém, aquela cabeça que foi golpeada com um golpe de morte, ele vai trazer a vida, e vão dizer, olha, é ele. Gente, a importância do ministério do Espírito Santo, essa voz em alta na nossa vida, no nosso coração. Se você observar, vamos lá aqui em Apocalipse, vamos avançar um pouquinho aqui em Apocalipse, só para você ver, isso aqui, só estou aqui acrescentando, para que você veja a importância de ouvirmos a voz do Espírito Santo, e de ouvirmos de um modo como a palavra de Deus, ela nos revela. Vamos lá nas cartas das igrejas do Apocalipse,
que são cartas para as igrejas de hoje também. O espírito aqui é o mesmo. Quando você lê cada uma dessas cartas que estão aqui, no finalzinho delas vai vir um versículo dizendo assim: ao vencedor, por exemplo, Apocalipse capítulo 2. É bom manusear a Bíblia de papel, não é? Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade e tal, e com cetro de ferro, e assim também, 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Como é que fecha essa carta aqui? A igreja de Tiatira, 29, o que está escrito? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você observar cada uma dessas igrejas aqui, entramos no capítulo 3, aí você vai ver ali Sardes, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Pula para o versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, você vai ver isso na carta da igreja a Filadélfia, Laodiceia, em cada uma delas, ouça, o vencedor é aquele que ouve o quê? O que o Espírito está declarando, o que o Espírito está dizendo ao nosso coração, nós que somos a igreja do Senhor, não é? Então eu entrei aqui nesse assunto, porque devemos orar em línguas, né? E eu coloquei lá, né? Orar em línguas é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos concedeu, diga, me concedeu. Ainda mais quando temos somente um entendimento parcial a respeito de uma situação. O próprio Espírito Santo, ele fala isso, né? Através da palavra, dizendo assim, olha, nós não sabemos orar como convém. E aí eu trouxe uma imagem hoje que vai exemplificar um pouquinho isso para você. Você sabe o que é isso aí? Olha, você acertou, né? É um iceberg. O nível da água está naquele ponto ali, né? Tem lá, você está vendo o gelo ali, né? Nascendo, crescendo ali a partir das águas, né? E o que é esse grande diferencial da pessoa do Espírito Santo quando nós observamos, por exemplo, essa figura? Se você olhar direitinho, acima da linha d'água, né? Você vai ver realmente uma geleira que despontou ali no meio do mar. Tem até um pedacinho dela um pouco menor lá à direita, um branquinho lá, está vendo? Né? Eu diria que isso aí representa o nosso modo natural de ver as coisas, o nosso modo humano de ver as coisas. E se você tem essa percepção, não é? Ah, mas eu já detectei o problema ali, eu já detectei aquele obstáculo ali. E talvez você, humanamente, né, tendo uma boa visão, possa até ver isso de longe. Ah, eu já discerni, olha lá, eu estou vendo. O problema é que aquela pessoa foi mal atendida. O problema é que essa enfermidade está acontecendo muito. Nós estamos discernindo muita coisa no natural, pelo que vemos, pelo que sentimos. E nós não estamos percebendo que o problema, na maioria das vezes, num contexto geral, o problema é mais sério. A realidade espiritual, ela é mais séria, é uma realidade que traz, né, um entendimento mais amplo para cada um de nós. Então, olhar o que está acima da linha d'água, todos nós olhamos. E quando nós olhamos o que está acima da linha d'água, né,
e quando nós oramos na língua portuguesa, que é o nosso idioma, nós vamos orar aquilo que estamos vendo. Ah, Senhor, meu marido, não sei o que está acontecendo com ele, o homem está nervoso, o homem está chutando balde, minha esposa e tal. Nós só olhamos o natural. Senhor, olha, toma a vida do meu marido, que esse homem seja quebrantado. Senhor, toma a vida da minha esposa, que essa mulher e tal. Os pais olham para os filhos. Meu Deus, mas é a faculdade, olha lá, é essa faculdade que está influenciando a vida dele, são esses amigos, são esses colegas e tal. Nós estamos vendo acima da linha d'água. E oramos na língua portuguesa aquilo que nós estamos vendo, aquilo que é mais aparente, aquilo que os nossos sentimentos dizem. Não, olha, você precisa orar desse jeito. Aí você começa a orar com os sentimentos, você até chora. Quem é chorão aí na oração? Você até chora com os teus, meu pai, não foi para isso que eu botei esse garoto, essa menina no mundo, Senhor e tal. Orando pelo que vemos, orando pelo que sentimos, né? Mas você vê nessa figura aí que abaixo da linha d'água tem uma realidade que eu vou chamar de realidade espiritual. E se você observar direitinho, a realidade espiritual, ela é maior do que aquilo que é a ponta do iceberg. Existe uma realidade espiritual que nós não vemos a olhos nus, que os nossos sentimentos não revelam nada. E aí entra esse aspecto, queridos, que quando nós oramos em línguas, quando nós entramos nessa intercessão, que a palavra de Deus, ela declara para nós, que quando nós oramos em língua, vamos lá em Coríntios, Primeira de Coríntios, deixa a tua Bíblia aberta aí nessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, e eu quero ler o versículo também 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera. Orar em línguas é uma comunicação direta com o próprio Deus. Você não sabe o que você está orando, você não sabe o que você está dizendo, não há uma tradução de palavras, mas quando você entra na dimensão espiritual, que você diz assim: Senhor, eu já orei pela minha casa, eu já orei pela minha família, eu agora quero começar a intensificar essa oração, orando em línguas. Põe a tua mão aí nesse capítulo que nós estamos, vamos lá para Romanos 8. Segura aí 1 Coríntios aí. Vou botar o passador aqui para segurar a página. Romanos, capítulo 8, esse versículo aqui, esse capítulo 8 de Romanos é tremendo, depois você pode meditar nele todo em casa, mas agora eu quero que você preste atenção, Romanos 8, no versículo de número 26, e nesse capítulo 8, do versículo 26, está escrito assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como? Porque estamos orando e clamando só pelo natural, queridos. O Espírito nos assiste nessa fragilidade que nós temos de orar pelo que vemos. Orar por sentimentos.
orar por um amor humano. Ah, mas eu amo a minha família, então eu vou orar pela minha família. Você observa que o próprio Espírito está trazendo revelação aqui, dizendo assim, olha, há algo mais. Vocês não sabem orar como convém. Não é uma questão de estudo, de saber onde não. Ele está dizendo assim, olha, a coisa é mais séria. A situação é mais profunda. O inferno está trabalhando para nós ficarmos só no natural, só naquilo que é o nosso intelecto, a nossa inteligência. Ah, eu já sei como resolver isso. E você nem ora, muitas vezes você nem ora para resolver nada, você já vai lá e faz o que tem que fazer, porque você já sabe. E você se esquece de um detalhe, né? Peraí, no reino espiritual, como isso está? E naquilo que eu não estou vendo, mas que o Espírito sabe, aquilo que é a minha fragilidade humana, está escrito aqui, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, e eu vou acrescentar aqui, quando nós oramos em línguas estranhas, o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e até você junto com o Espírito vai gemer gemidos inexprimíveis, a respeito daquilo que você não sabe, mas que você leu, não é? Voltando lá para 1 Coríntios 14, que, porque se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, e a minha mente fica infrutífera. Versículo 2, mesmo capítulo 14 aí de Coríntios. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Mistérios que talvez, né, o próprio Espírito Santo depois vai começar a revelar ao nosso coração. Mas a princípio não sabemos, porque ainda estamos desse jeito humano aí, nessa nossa humanidade. E a nossa humanidade é sujeita aos ventos que empurram para um lado, empurram para o outro, e a gente só fica aqui, na razão, tentando achar uma solução, né? Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo intercede por nós, pelas coisas que não vemos. Por isso que nós dizemos e declaramos que orar em línguas é a oração perfeita. Fala para o teu irmão aí, orar em línguas é a oração perfeita. Em espírito, você está falando mistérios, mas que o Espírito Santo sabe traduzir ao coração do Pai, e sabe pegar do coração do Pai e trazer para uma nova realidade na tua vida. E talvez você pergunte para mim, pastor, eu não sou nem batizado no Espírito Santo, então como é que eu faço? Tem solução. Mais uma vez, diga para quem está ao seu lado, tem solução, não desanima não. Vamos ao Evangelho de Lucas aqui. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, você vai perceber que Jesus não quer que ninguém fique de fora. Que ninguém fique de fora. Lucas capítulo 11, e recebe isso aqui no teu coração como um ensino direto de Jesus, agora o Espírito Santo trazendo isso para dentro do teu coração. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9, Jesus, ele está avivando, ele está empurrando, vamos orar, gente, vamos clamar, não é? E ele diz aqui, olha, por isso vos digo, pedi e... Pouca gente achou, hein? Lucas capítulo 11, versículo 9, vamos lá. Por isso vos digo, pedi e... Ah, melhorou, hein? Buscai
e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo, diga comigo todo. Todo o que pede, recebe. Preste atenção nisso, guarda isso no teu coração. Todo o que pede e o que busca, encontra, acha. E quem bate, o que vai acontecer? Abrir-se-lhe-á, né? Aí ele vai fazer uma comparação. Qual dentre vós é o pai? Quem é pai e mãe, diga aleluia. Que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, eita, esse peixe ficou em estéreo aí, né? Se pedir um peixe, pronto, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. Você que é pai e mãe humano, você faria isso com o seu filho? Hã? Jamais. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, se vós que ainda não sabem orar como convém, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe... Você percebe que o Espírito Santo não é uma coisa oculta, não é o Espírito Santo é um patamar que alguns alcançam e outros não vão alcançar. Voltando aqui para Coríntios 14, até aqui nesse capítulo você vai até ler, né, o apóstolo Paulo falando. Ora, mas todos falam em línguas, ele diz não, mas ele não diz não dizendo assim, não é para todos, não, ele está dizendo assim, porque não estão buscando, porque se pedirem ao Pai, se pedirem no nome de Jesus, vão receber o Espírito Santo, vão ser batizados no Espírito Santo. Ah, pastor, mas a minha vida está complicada ainda, tem isso, aquilo outro. Gente, coloca o teu coração em dia, ajusta a tua vida, deixa o Espírito Santo, é Ele mesmo quem vai fazer a obra na tua vida, no teu coração. Se tem algum FO negativo ainda lá na tua vida, Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Opa, descobri aqui, o Espírito Santo já me alertou sobre essa minha atitude, pode ser o que for. Tem muita gente que só olha para a ponta do iceberg com relação a isso. Ah, não, olha, eu roubava, mas agora eu não roubo mais. Mas você tem perdoado? Ninguém vai falar, fala a Deus, não? Ah, eu já matei, já roubei, mas o teu coração está inteiro nas mãos de Deus? O Espírito Santo, ele mostra, vê se há em mim algum caminho mau. O salmista fez essa oração que a gente pega. E se ele apontar um detalhe, você não vai tentar resolver isso na tua força. Você vai dizer ao Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda, me coloca de pé nesse FO negativo que está aqui na minha jornada de vida, me coloca de pé, porque eu não quero mais cair nisso. O Espírito Santo é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, as coisas simples às vezes estão passando, estão escorregando ali, são pequenas mentiras. Ah, mas é uma pequena mentira, é uma mentira santa. Aonde na Bíblia está escrito que existe mentira santa? Gente, é ajustar, é se colocar na palavra, é abrir o coração para o Espírito Santo. Essa obra não é tua, você não faz na tua capacidade. Ah, pastor, mas de vez em quando eu ainda fumo, e aí está se matando, você já sabe que está se matando, mas essa força para se libertar do vício não vai vir de você. Ah, não, o médico falou, está lá, estou vendo o iceberg lá, o médico falou, se eu fizer isso, eu vou parar de fumar.
Está aqui dentro de você a solução. De vez em quando eu dou uma cheirada na cocaína lá, O Espírito Santo é quem te capacita. Aquele que começou a boa obra, Ele é quem vai completar essa boa obra, não é você. É por isso que está escrito em Efésios: pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque se você conseguir se libertar do fumo por meios naturais, você vai ter, olha aí, Deus, ganhei um medalhão, hein? Olha, consegui me libertar do fumo, consegui ficar livre da cocaína, da droga, do roubo, da mentira. Ei, a salvação, a cruz do Calvário, é por fé, você recebe por fé, crendo que aquele que é perfeito, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, por meio do Espírito Santo, Ele vai fazer toda a obra que precisa acontecer na nossa vida. Então, quando nós oramos em línguas, a gente está orando pelo todo, não é só pelo que está debaixo da água que a gente não vê, não, gente. A oração de línguas, nós não sabemos o que oramos, mas o Espírito Santo está orando de fato, ali dentro do nosso espírito orando de fato com o Espírito Santo, e vai atingir todo o problema. Não vai atingir só a parte de cima que nós vemos, não, porque a parte de baixo é mais profunda, é mais grave, é mais perigosa. Às vezes até mesmo quando você ora algum aspecto de enfermidade, Senhor, olha, eu não sei qual é a raiz, qual é a fonte disso aí, mas no nome de Jesus, Senhor, eu não aceito porque a palavra diz isso, eu tenho saúde perfeita, Cristo tomou as minhas dores e enfermidade, quer saber? Espírito Santo, me ajuda aqui, começa a orar em línguas, porque você não sabe a raiz que tem por baixo de um problema que você está vendo no natural, mas o Espírito Santo, Ele vai te ajudar nessa jornada. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração interessante, também lá no capítulo 14, no versículo 18, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Cara metido, hein? Esse tal do apóstolo Paulo era muito metido, Eu falei isso aqui, por que Paulo diria isso? E mais, por que o Espírito Santo permitiria esta frase ficar registrada aí nas Escrituras? E eu falei assim, olha, certamente não é uma questão de ostentação espiritual. Ninguém pode se ostentar espiritualmente. Todos nós somos um canal de Deus, um veículo de Deus. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém espiritualmente, porque todos nós estamos sendo formados no caráter de Cristo, na palavra. Toda a ministração que flui daqui para aí, gente, nós estamos buscando as mesmas coisas, nós estamos vivendo as mesmas coisas, e colocando a nossa fé em prática, para que a palavra prevaleça. Então não é uma questão de uns escolhidos e outros não, Então ele está ali, na verdade orar em línguas é uma necessidade primordial para a igreja. E se você ainda não é batizado no Espírito Santo, ore, porque Jesus quer batizar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Samaria como em toda a Judéia, até os confins do mundo. E eu creio que nós fazemos parte dos confins do mundo. Chegou até nós. A palavra da verdade chegou até nós, Precisamos ter uma ideia aqui que faz uma diferença também. Há uma grande diferença entre ter o Espírito Santo morando e ser revestido do Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo. E aí eu quero levar você em Atos, eu vou botar aqui na tela, que já facilita muito, Mas se você está com a tua Bíblia aí, abra, depois você marcar, pintar aí,
Olha o que Pedro falou depois. Vamos olhar aqui para a pessoa de Pedro, né? Negou a Jesus, amargurado, entristecido, por quê? Ele falou: jamais te negarei, vou contigo até a morte. Só que falou na humanidade, não foi numa revelação do Espírito, ele falou na força dele. Negou a Cristo, ficou para baixo. Jesus vem, ressuscita, vai ter um diálogo com ele, e Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro faz parte desse grupo dos que estão aguardando a promessa do Espírito Santo. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está nesse grupo, ele é batizado no Espírito Santo, e aí ele se levanta agora, não mais o Pedro humano, o Pedro frágil, mas um Pedro revestido do Espírito Santo. Ele prega a palavra, aí aqui o pessoal se converte, e ele vai dizer assim: olha, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E ele diz assim: olha, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nesse dia em que eu e você aceitamos a Jesus, nos arrependemos, nossa mentalidade foi trocada, mudada, nesse dia o Espírito Santo veio morar em você. Está aí. Pastor, então eu não sou batizado no Espírito Santo, mas o Espírito Santo mora em mim. Sim, ele está aí dentro de você. Ele mora em você. O teu corpo é a casa do Espírito Santo. O teu coração, o teu espírito recriado é onde o Espírito Santo mora. Ele está aí. Então, essa morada, nós todos nos tornamos quando nós aceitamos a Cristo, né? E logo depois você foi batizado nas águas, né? O dom do Espírito, você e eu recebemos no dia do batismo nas águas, mas foi no dia em que nós aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. E aí Jesus, ele vai um pouquinho além, né? Ele vai adiante. Você percebe que a nossa jornada com Deus e com o Espírito Santo é uma jornada de ir mais fundo. É como nós cantamos: então leva-me mais fundo, leva-me para perto, quero conhecer cada vez mais, né? Então Jesus, ele vai alongar. Isso aí é o texto que eu falei para vocês, de Lucas, né? Eis que envio sobre vós, Lucas 24, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, que é Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então, Jesus está falando assim: não basta o Espírito Santo morar em vocês, é preciso que vocês queiram ser revestidos com poder, para experimentarem de uma profundidade maior, melhor, de sintonia, de intimidade com Deus, naquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. Eu desejo que você possa querer isso para o teu coração, para a tua vida. Sabe, porque essas armas que o Senhor está nos dando aqui, é uma necessidade, não é um luxo, gente. Vocês serão revestidos, ele está dizendo assim, vocês vão ser dotados de poder, e esse poder ali, a palavrinha poder ali é o dunamis, da onde vem a palavra dinamite, é o poder explosivo do Espírito Santo dentro de cada um de nós. A hora passa, a hora urge, né? Eu vou convidar você a ficar de pé nesse momento. Quando a gente começa a tratar das coisas de Deus, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu quero dizer a você, nessa noite, creia, recebe no teu coração,
aquilo que Deus tem para você, não abra mão. Deus não tem para você, vou usar um termo bem popular, a xepa da feira. Você entende, né? Depois que tudo foi remexido, sobram aquelas frutas amassadas, o alface que foi despencado lá do molho dele. Jesus, ele não tem a xepa para você. Ele tem o melhor para nós. O Espírito Santo, mais do que nunca, precisa ser o nosso consolador, o nosso confortador, queridos. Ele quer nos ajudar. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Eu vou fazer um convite a você. Não tenha vergonha nesse momento. Você quer mais do Espírito Santo? Quer demonstrar isso para Deus? Saia do seu lugar. Vem aqui para frente no nome de Jesus. Você que não é batizado, você que é batizado e quer mais e mais do fluir, da unção do Espírito Santo, sai agora do seu lugar. Vem aqui para frente. É uma atitude que você diz assim, meu pé está pesando 200 quilos agora, pastor, não sei porquê, mas eu vou romper, eu vou, porque eu quero, eu preciso, eu desejo mais do Espírito Santo na minha vida. Eu quero experimentar de coisas mais profundas com meu Pai, com meu Deus. Eu quero ter essa sensibilidade do mover do Espírito Santo, dele falar ao meu coração, eu perceber esse mover. Esse é o Espírito de Deus, é o Espírito que fala, que aviva a palavra. Cheguem mais aqui um pouquinho para o meio, o pessoal poder chegar aqui à frente. Os pastores, por favor, orem por essas pessoas que estão aqui, mais do Espírito Santo, declarem isso. As esposas dos pastores também, venham aqui orar e declarar mais do Espírito Santo sobre cada uma dessas vidas, sobre cada uma delas. Deixar o Espírito Santo inundar o teu coração, receber o batismo com o Espírito Santo. Lembre-se que não é para especiais, escolhidos, VIPs, não, é para todo aquele que crê, para todo aquele que crê. E Pai de amor, aleluia, aleluia, Pai. Deixa o teu Espírito orar de fato. Eu estou orando em línguas aqui, estou declarando ao Espírito Santo a intercessão por cada uma das vidas que estão aqui à frente. Tu sabes, Espírito Santo. Jesus, batiza com o Espírito nessa noite, revestimento de poder, revestimento de poder, revestimento de poder. Evidência de línguas estranhas. É o Espírito quem coloca no teu coração, não é a tua mente. Então vai vir de dentro para fora. Não vai nascer na tua cabeça, vai nascer no teu coração. A presença, o fogo do Espírito no teu coração, que vai gerar uma língua dentro de você, que você simplesmente vai abrir a boca e vai falar. Shira labalashuri, salanta calanta rianda ribanshurianda, aralaba salanta calanta calanta rianda ribanshurianda, shira labalianda rianda ribanshurianda. Espírito Santo, sonda aqui o coração de todos nós, Santo Espírito. Sonda aqui o coração de todos nós, Santo Espírito. Vê se há em nós o caminho mau e vem com a tua cura.
Intimidade, intimidade. Declare para Ele: intimidade, eu quero, eu busco, eu desejo mais intimidade. Mexe comigo, Senhor. Mexe com o meu espírito recriado em Cristo Jesus. Espírito Santo, fala ao meu coração, ministra ao meu coração. Eu quero declarar, Santo Espírito, que Tu és a voz que guia a minha vida. É profundidade, é intimidade. Cheira lá, labá, labarianda. Ei, é o mesmo Espírito. É o Espírito que lá em Atos falou: separai-me agora Paulo e Barnabé. Ele fala, ele tem voz. Era lá, labá, labarianda, ribanchure. Shura labala shure. Shira labá, labarianda, ribanchurianda. Espírito maravilhoso de Deus, vivifica, vivifica, Espírito Santo, a saúde de cada um aqui agora, nesse lugar, pela internet também. Santo Espírito, vivifica a saúde, saúde plena, saúde perfeita, equilíbrio na alma, equilíbrio mental, todo ataque na mente da tua igreja. Santo Espírito, traz o vivificar poderoso, que ajusta, que coloca as coisas nos lugares devidos, que arruma essas gavetas espirituais, Santo Espírito. Labarianda, salanta, calanta, rianda, ribanchure, ribanchurianda, riplashure, cheira, labachure. Jarianda, ribanchurianda. Ei, o Espírito Santo quer te ajudar aí a arrumar essas gavetas espirituais aí, a botar em ordem a tua vida, a tua cabeça, os teus sentimentos, teu pensamento, teu corpo, tua saúde. Jesus, Ele quer te encher com o Espírito. Recebe esse poder. Ele diz, e eu repito: mas recebereis poder, dunamis, mas recebereis a explosão do Espírito. Recebe agora a explosão do Espírito dentro de você. Labalachure, harianda, rianda, salanta, calanta, rianda, ribanchurianda. É o poder que te renova, é o poder que te aviva, é o poder que coloca a tua vida sobre a rocha. Você não vai mais caminhar em caminho irregular. Você não vai caminhar num caminho que você diz: eu não sei se é seguro. O Espírito Santo, Ele te guia no caminho em que você deve andar e seguir. Você vai receber conselho do Espírito Santo. Você vai orar como convém. Você vai ter dentro do teu coração, saindo pela tua boca, gemidos inexprimíveis, orando em línguas, orando a oração do resultado, do poder. Quando você ora em línguas, você está orando em mistérios. O inferno não sabe o que você está orando. Ele não sabe, mas Ele sabe que quando você começa a orar em línguas, a armadilha é quebrada, o laço é quebrado, é desfeito. Ura labalabarianda, rianda ribanchurianda riplashure, ira labalabarianda riplashure. É desse jeito. É o mundo espiritual em alta. É o espiritual em alta. O natural diminuindo, sumindo, e o espiritual em alta. Você é um ser espiritual. Você foi recriado em Cristo Jesus, um ser espiritual vivo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que você viva nessas obras. Viva no reino, viva no reino, num reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Oh,
aqui tem pessoas enfermas para orar, levante as suas mãos para os céus. Senhor, a tua unção, a unção do teu Espírito Santo nessas mãos, que vão orar por enfermos e eles ficarão curados. Essas mãos que vão tocar em enfermos e eles ficarão curados. Essa mão, essa vida que vai tocar em enfermos e o enfermo vai ficar curado. Os lenços de Paulo curavam. Essas mãos, no nome de Jesus, curarão enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Falarão novas línguas, expelirão demônios. Toda artimanha do inferno repreendida, toda forma de obstrução demoníaca, fora, fora, saia, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Manifestação de glória do teu poder, teus filhos, a tua igreja sendo avivada, teu povo sendo avivado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. O teu nome é o nome acima de todo nome. O teu nome está por cima e nunca por baixo, Senhor. Por isso, no nome de Jesus, nós declaramos essa vitória. Nós declaramos avivamento, cheios do Espírito Santo. Aleluia! Quantos podem aplaudir ao Senhor e glorificar a Ele?